Bem-vindos e bem-vindas ao Estrutura Cast, nosso programa que traz a engenharia diagnóstica e seus parceiros. Hoje, com um tema excepcional, pois são duas áreas que se unem para o bem do nexo causal. É a engenharia diagnóstica e o direito imobiliário. E para essa conversa, eu trouxe a minha amiga de trabalho, a Carla Almeida, da empresa Almeida e Carvalho, Advocacia e Consultoria. Carla, muito obrigado por estar aqui, por ter recebido o nosso convite e se apresente à nossa audiência. Oi, Jordana, eu agradeço aí primeiro o convite mesmo, é um prazer participar aqui desse podcast. Falo que, de fato, né, a engenharia e o direito, eles se encontram de uma maneira única e é uma soma que as pessoas nem sempre imaginam, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito rico, né? E não poderia deixar de te parabenizar pelo trabalho. Tenho certeza que esse podcast vai acrescentar muito na vida das pessoas, vai ser uma troca extremamente valiosa. Obrigada. Antes da gente começar a relatar para a nossa audiência, eu quero te agradecer pela nossa parceria. Nós temos uma parceria onde a Carla atua no sucesso da ação judicial e nós com as investigações, o Método Vida. O Método Vida, que é a vistoria, a investigação, o diagnóstico e a ação, onde a gente trata todas as anomalias. Então, Carla, vamos falar para a nossa audiência aqui o que é assistência judicial. Jordana, esse é um tema importante, igual você falou da nossa parceria. Eu falo que sempre o casamento, né, a parceria entre o jurídico e a engenharia, ele sempre é benéfico na construção processual, né? As pessoas, elas tentam achar que eles podem caminhar separados, quando, na verdade, quando eles caminham juntos, é onde a gente chega num sucesso melhor para o cliente, né? A chance de êxito aumenta. Quando os clientes acham que os engenheiros só vão atuar nas obras. Não, a gente já está no processo até o final. Exatamente. Quando tem essa parceria desde o início até o final, a chance de êxito, ela aumenta consideravelmente. Por quê? Porque você não erra e não tem nenhum problema nessa construção das provas no próprio processo. Exato. E vamos falar agora do famoso nexo causal. Fala para nós. Pois é, Jordana. Igual você sabe, a minha característica sempre é muito falar de uma maneira simples. Sim. Né? Então, assim, de uma forma extremamente resumida, largando o tecnicismo, que eu acho que o advogado ele tem que ser o tradutor da lei. O nexo causal nada mais é do que a gente mostrar a responsabilidade, né, de um vício, né, com quem causou e qual a responsabilidade ou o problema que aquilo ali vai acarretar. Ou seja, se a construtora, né, causou um problema através de um diagnóstico feito por um engenheiro, né, casado com a assessoria jurídica, é onde a gente vai comprovar que há um nexo entre aquele problema e quem foi o responsável por aquela construção, por aquela obra e tudo. Porque tendo a comprovação desse nexo causal, né, que preenche os requisitos legais, é que vai acarretar o dever, a responsabilidade daquela construtora. Porque o que ocorre é que, às vezes, as pessoas estão mais em cima do sintoma, né? E, na verdade, é a causa. Então, está acontecendo aqui uma infiltração. Mas quem causou aquela infiltração? Então, foi um erro construtivo ou foi algo sobre manutenção da obra, né? Então, quando a gente sabe a causa, é que a gente dá o nexo causal. Exatamente, porque muitos condomínios, eles às vezes acham que tudo é construtora também. Quando, na verdade, eles não cuidam do quê? Da manutenção. Eles sequer têm síndico que não lê o manual, né? Então, assim, por isso que é importante um olhar extremamente técnico sobre aquilo para mostrar se realmente há um nexo com o que foi feito ali. Hoje em dia, né, muitos já estão no ritmo de saber que realmente precisa de um profissional técnico, né? Agora, tem muitos que basta, né, o zelador. O zelador vai resolver, né? E aí perde o processo e ainda culpa o advogado.
Exatamente. Por isso que a gente sempre atua assim, né, Jordana? Eu falo que o condomínio, seja a casa, seja quem for, quando ele pensa em ajuizar numa ação, antes mesmo dele pensar em propor uma ação, ele tem que compor o time dele. E o time dele, no mínimo, tem que ser composto por o quê? Por um engenheiro, por um advogado, onde através desse casamento você vai fazer uma coletânea daquelas provas, né? Um diagnóstico real para você ver quais são os vícios, quais são as patologias, onde há o nexo causal e tudo, para você ingressar com uma ação. O advogado, ele não tem obrigação de conhecer a parte técnica. Nem o juiz. Nem o juiz. E o papel de vocês é justamente esse, explicar tudo de uma forma 100% clara, para que tanto o advogado consiga transcrever isso numa petição, quanto para o juiz compreender. Lógico que depois a gente vai chegar na fase da perícia mesmo judicial, mas o assistente técnico, que é o papel que você desempenha com brilhantismo, ele vem disso, dessa tradução lá para saber o que vai ser requerido, como vai ser requerido. O papel incrível que que nós, né, os assistentes técnicos, tem que exercer, ele é o sucesso da causa. Sim. Ô, Jordana, uma coisa... O coisa... advogado só vai ter condição de dar sucesso se realmente ele se embasar em alguma coisa, né, que seja plausível. Com certeza. E é importante, às vezes, muitas pessoas, elas deixam o processo de lado, entrando assim, vamos dizer, deixa o processo de lado, não. Deixa essa parte técnica de lado, achando que só a perícia judicial vai resolver, quando, na verdade, as pessoas, elas precisam entender que existe a fase pericial, que é alguém de confiança do juiz, imparcial, mas que cada uma das partes tem o direito de levar um engenheiro da sua confiança, que é onde a gente entra com a figura do assistente técnico, né? E quando a pessoa deixa isso de lado, ela fica desamparada. Principalmente quando você tem uma grande construtora do outro lado. Né? E tem a questão, a fase dos quesitos. Explica para nós. Exatamente. A fase dos quesitos nada mais é do que fazer as perguntas adequadas e que são direcionadas para esse perito do juiz. Perito do juiz. Né? Só que muitas vezes acontece do próprio condomínio ou do próprio cliente querer que o advogado faça isso. O advogado pode até fazer, mas ele não é técnico. Nós não somos técnicos para fazer isso. Não vai estar 100% embasado. Na lei da ação judicial. Exatamente. Então, vão ser perguntas que são insuficientes. E mais, aí na hora que vier a resposta técnica, como que a gente vai contrapor aquilo? Não tem jeito. Não tem como. Por isso que sempre tem que ter essa soma. Onde, por exemplo, vocês apresentam lá os quesitos, a gente faz as nossas pontuações e direciona uma perícia 100% embasada. Né? Então, aí o que acontece? A gente vai ter um laudo com maior chance de êxito para o cliente que já está vivendo aqui tanto de problema. Então, a engenharia diagnóstica é o coração, né, da ação judicial. Com certeza, não tem como caminhar sem ela. Ela é extremamente importante nessa construção, né? Porque sem ela, de fato, o processo fica manco. Então, procure a causa antes do litígio. Exatamente, procurar. E Jordana, o que a gente até sempre faz, que é o aconselhável, inclusive, é sempre ter esse laudo técnico, né, feito por um assistente técnico escolhido pelo condomínio, notificar a construtora extrajudicialmente, por quê? Pra gente tentar não entrar com o processo, pra ver se elas respondem, né, se elas resolvem. Porque hoje em dia é mais fácil entrar, tipo assim, resolver administrativamente do que judicialmente. Muito embora a maioria das construtoras, elas não resolvem. Mas quando a gente não resolvem. Mas quando a gente já chega no judiciário com uma notificação devidamente embasada, o juiz já vai ver, olha, eles já tentaram resolver, eles já apontaram o problema, né? A construtora, ela não quis cumprir com o papel dela. E tem partes assim, construtor e condomínios, e tem outras partes. Eu, por exemplo, eu tô com um morador contra o condomínio. Então, mas eu não tive condição ainda de entrar no condomínio porque eu não fui permitida. Então, o morador, ele me indicou no processo, agora ele está pedindo para o juiz mandar uma notificação para o condomínio para que eu possa entrar e fazer a vistoria e dar para ele o nexo causal. Pois é. Não, realmente, assim, o advogado me comunicou ontem dizendo que ele precisa pedir o juiz a notificação
ao condomínio. Nossa, realmente, vamos dizer assim, o vício construtivo, ele está presente não só em condomínio, está em casa, está em apartamento, está em sala, está em todos os lugares. Né? E não existe como. Eu falo que o advogado, ele se tornaria um aventureiro quando ele entra com uma ação sem uma opinião técnica, né, sem um embasamento técnico que justifique essa demanda ou esse problema, porque senão você entra com a ação, depois você vai ficar lá anos acompanhando, vai perder. Eu tenho um caso que ele me vem à cabeça sempre, que foi muito interessante. Foram vícios construtivos nos pilares da garagem do condomínio. E o prédio relativamente novo, o condomínio entrou contra a construtora, que é o normal de se acontecer. E aí, eu, como assistente técnico do condomínio. Já na primeira notificação, antes do laudo ficar pronto, a construtora alegou que era falta de manutenção. Eram ferragens expostas nos pilares. E ainda perigo, né? Tendo problema de segurança. E aí, quando eu fiz... aí já virou ação judicial, e aí eu fui embasar ao advogado do condomínio, e, segundo a norma 6118, o cobrimento, dependendo dos lugares aonde tem as peças estruturais, né, de acordo com a norma, lá no caso deveria ter 2 centímetros, e não tinha meio. Então, o nexo causal foi contra a construtora, porque foi no processo construtivo. E foi assim, não fácil, mas nós conseguimos vencer a causa de acordo com essa situação, porque a construtora falou que era a questão de manutenção. E não tem questão de manutenção que possa diminuir o cobrimento em concreto em 7, 8 anos que tinha de vida o condomínio. Então, eu acho que foi assim, de grande valia, né, a contratação aí da assistência técnica. Com certeza, porque senão, se você não tem os fundamentos técnicos daquilo, você não consegue alegar, você não consegue comprovar aquilo, né? Então, por isso que é tão necessário esse embasamento completo. E nós trabalhamos em cima de norma, ninguém fala o que é, não sou eu que falo. São as normas que falam, são as leis que falam. Exatamente. Então, você está com uma jurisprudência, você está com alguma coisa que te embasa, né? Tá resolvido. Exatamente. Né? Dentro das dificuldades, é claro, de um processo judicial, mas você está, né, com a verdade na mão. Sim, e o advogado, ele conhece a lei, conhece o jurídico, conhece o procedimento, mas essas normas mais específicas é só o engenheiro para ajudar o advogado, né? Por mais que a gente atue igual aí, a gente já atua há 13 anos com isso, todo dia tem uma norma técnica diferente, cada situação, igual você falou, viga, norma de pilar, norma de piso, de dilatação, de junta. Fachada. O advogado, ele não sabe essas minúcias. E ainda sem contar que ele poderia eventualmente descobrir, mas olha o tempo que se gasta, a energia que se despende para isso, sendo que pode ser feita através de um trabalho conjunto. E não vale, né? Porque a gente carrega experiências, né? E no momento de uma vistoria, você está sempre com um caso que você já teve e está colocando em cima, né, daquele trabalho atual. Exatamente. Então não tem como uma profissão entrar na outra. Não tem, não. São duas que caminham... Que caminham juntas. Em conjuntos. E o que a gente sempre fala é isso, o importante é estar lá desde o início. Porque às vezes o que acontece muito, que você já deve ter visto isso. O condomínio, ele vai lá, contrata um advogado, entra com a ação, o advogado fala que tem vários problemas. Aí o advogado fala assim, não, na fase da perícia a gente vai resolver, a gente vai comprovar. Aí só naquele momento vai procurar um engenheiro. Aí o que você pode fazer? Se é lá no momento da inicial que ele tinha que ter alegado tudo. Sim. Não vai fazer nada. Aí a chance de êxito, ela diminui demais. Não, eu acho que é de suma importância. Eu acompanho e eu gosto de acompanhar junto com o advogado, né? O contratante, ele fica aqui como uma peça de elo. Né? Exatamente. Mas eu gosto de acompanhar junto com o advogado toda a movimentação do processo que tenha, ele trazer para poder a gente entender e aquilo embasar os quesitos, que é de grande importância, porque quando você faz uma pergunta, o perito do juiz, ele se vê obrigado, dentro da lei, da norma,
responder o que você está perguntando. E é o que prevalece o meu laudo. Exatamente. E lidar com o perito tá difícil. Mas eu sou dos dois lados. Eu sou perita também, do TJ, né? Sim. Então, a gente só não pode ser assistente técnico numa ação ou ser parente. Sim. Alguma coisa desse tipo. Mas a gente pega cada loucura para poder vistoriar, para poder ser perita do TJ. E eu acho também que a perícia ela tem que ser muito composta, ela tem que ser, né, ter uma estrutura muito boa. Tem. E aí, quando não tem, você consegue, né? E eu falo que esse papel da engenharia, ele ainda é importante na construção do processo. Quando? Quando lá é indicado o perito, a gente tem que, inclusive, investigar e saber qual que é a especialidade dele. Porque isso pode causar vários problemas. Eu tenho um processo que a gente acompanha de vícios construtivos graves, onde o primeiro perito que foi nomeado era um arquiteto. Como é que ele ia falar de geofísica, de não sei o quê? Pode se ele tiver uma especialidade. Mas não tinha. Aí, se você não faz um trabalho conjunto para impugnar, para pedir currículo, para pedir substituição, o prejuízo para o cliente pode ser muito grande. Uma vez você tinha um vício construtivo de um muro, de uma sequência de blocos, tem ainda, né? Tem, é um processo, de uma construtora, é um condomínio de 680 unidades. Era grande demais. Que ele foi construído sem o estudo do solo. Então, isso acarreta encharcamento até hoje. Já teve muro que caiu. A gente tem 100 unidades interditadas lá há 5 anos. Porque a construtora não consegue comprovar a estabilidade. E o pessoal insiste em ficar lá porque não tem casa. Não, eles estão fora há 5 anos. Está interditado. Fora. Estão fora, recebendo auxílio. Aí a construtora, agora a fase de perícia foi até encerrada. A construtora tá maluca, tá até recomprando alguns apartamentos. Mas a situação lá é extremamente complexa. O processo de lá já tem 10 anos. Nossa, complicado. 10 anos, só que as coisas vão acontecendo. Falo que a bagagem técnica que a gente adquiriu desse processo é uma coisa que eu não consigo nem te descrever. É grande, né? Porque a cada movimentação tem uma experiência, né? Tem, é prédio sendo monitorado, monitoramento diário. O estudo do solo ele é imprescindível. E ele ficou comprovado que eles fizeram sem o estudo do solo. Eu falei aqui no outro episódio que o estudo do solo, as pessoas acham que é caro, né? E, na verdade, não é caro, né? Mas se fosse caro, ele era necessário. É necessário, é obrigatório. Igual nesse caso, Jordana, pra você ter noção, no momento que teve lá um prédio, entortou e tudo, tinha um bolsão de água de 1,80 m para baixo do prédio. Aí fez um tanto de injeção de nata de cimento e até hoje não comprovou estabilidade. Talvez seja o lençol freático. Pois é, né? Muita coisa. Aí eles têm que drenar, jogar para o lado para poder secar também. Aquela... Já tentaram também. Já? São milhões e milhões e milhões e milhões na obra e nada. É muito ruim para o morador, né? A insegurança é muito grande. E nesse aí, é um exemplo claro que se não fosse o conjunto de engenharia e direito, os moradores estariam completamente desguarnecidos. Sabe? Estaria completamente desguarnecidos. Por quê? Porque você não ia ter nada. Sabe? Juíza já tentou mandar entregar, a construtora fala que está tudo bem, quando na verdade não está. Na verdade, a construtora, todo mundo está tentando jogar para frente. Né? Exatamente, pensa, 100 famílias fora de casa é muita coisa. É muita gente. É muita gente. Mas então, hoje, nós trouxemos aqui a verdade sobre o nexo causal, o valor do nexo causal, a condição que toda parte tem se contratar uma assistência técnica, né? E prestar muita atenção se esse profissional técnico ele tem base para aquele assunto, né? Porque a engenharia ela é grande, ela tem diversas especializações. Então, a gente não é especialista em tudo. Não. Eu vejo essa situação também. Então, não é toda assistência técnica que eu vou pegar. Não, Não é isso. Não é questão de serviço. É questão de você ser especialista e realmente saber que você vai dar conta de auxiliar naquele processo judicial.
Não, com certeza. E essa área da engenharia diagnóstica, ela é extremamente minuciosa e técnica. Qualquer engenheiro, ele não consegue prestar esse tipo de serviço. Não. É igual a gente estava falando até antes de começar o episódio, um engenheiro focado numa área de acabamento, ele não consegue opinar nesse tipo de questão, né? É o que eu até brinco, ninguém vai no ortopedista fazer uma plástica de nariz, né? Então, cada um aí na sua praia, fazendo o que faz justamente para trazer o melhor resultado para o cliente. Então, fica todas as partes que vão contratar, tem a necessidade de saber qual que é a especialidade do profissional que está contratando, né? E o contrário, a mesma coisa. Eu acho que é de muito bom tom que o profissional saiba que ele não pode com aquela área, né? Que ele está sendo abordado, ou que pode. Exatamente. Eu acho que é isso que... Eu acho que todo profissional deveria, né? Até o advogado. O advogado tem a área. Mas não é isso que acontece, né, Jordana? Não, As pessoas, ainda mais hoje em dia... É serviço, eu quero pegar. Em época de rede social, todo mundo vai lá e coloca assim, eu sou especialista em tal. Todo mundo sabe tudo. Só que, na verdade, não é. Mas eu falo que o próprio consumidor, o próprio cliente, hoje ele tem uma arma muito poderosa também. Assim como a pessoa pode se denominar especialista em uma coisa, é naquela mesma rede que a pessoa consegue pesquisar se aquele profissional, ele já atua em outros casos, se ele é realmente aquela pessoa que ele está falando. Porque senão, você fica aí, como é que é aquele famoso ditado? Boi por lebre, tipo, gato por lebre, você está contratando gato por lebre. Você leva gato por lebre. Porque o prejuízo é muito grande quando você tem profissionais desqualificados cuidando de algo que é tão importante. Eu vou tocar num assunto aqui que é grave, o patrimônio histórico. Patrimônio histórico, eu já fiz alguns cursos e já executei uma reforma numa escola tombada, no município de Prados. Então, eu tenho gabarito para isso, eu tenho o CAT junto ao CREA, e aí as pessoas acham que é igual. Então, se o prédio é tombado, o imóvel é tombado, que hoje, né, tem casas tombadas, tem tudo, você tem que saber que tem que ter especialização para aquilo. Com certeza. E quando a gente fala de imóvel tombado, a gente ainda não pode desconsiderar uma coisa que às vezes pega as pessoas até com a famosa calça na mão. Que é o quê? As limitações de obra nos imóveis em região, tipo assim, adjacente ao imóvel tombado. Né? A gente já teve clientes que, por exemplo, acharam que ia comprar um imóvel perto de um imóvel tombado e ia fazer qualquer tipo de obra, mas tem as limitações dali. Por isso que a pessoa tem que fazer o que a gente chama da due diligence. Se tiver uma árvore plantada, você não tira ela. Exatamente. Então, você tem que monitorar a raiz dela. Exatamente. Então, tem que ficar 100% atento a esse fato, né? Tanto na área tombada quanto próximo dali. Mas as pessoas simplesmente desconhecem ou fazem de ombros e tomam penalidades, são prejudicadas, não podem construir, tem a obra embargada. Eu não sabia que tinha que cumprir regras aqui, né? Teve eu não vou falar o lugar, mas teve uma casa que pegou fogo, tombada, e foram profissionais normais, que cuidaram tanto do laudo do incêndio, quanto da reforma. Bom, eu não faço denúncia, mas tá errado, né? Tá errado, as pessoas, elas têm que... Mas é aquilo que eu te falei, eu acho que as pessoas hoje, elas não se importam em assumir demandas que são capazes de atuar, né? Elas se preocupam mais no dinheiro, naquilo, na tentativa. Imediatismo é o dinheiro. O pior, elas não se qualificam para tal. Porque quem nunca também pegou uma causa que poderia se dedicar um pouco mais para entregar um serviço melhor? Claro. Né? Mas as pessoas, elas pensam muito no dinheiro e as pessoas, às vezes, ficam maravilhadas com coisas que não deveriam. E quando a gente se especializa, não é no primeiro momento que a gente é reconhecido. Mas ao longo do tempo, é certo que isso vai acontecer. Não é, porque não adianta só a bagagem técnica, você precisa ter prática. Às vezes a prática até supera essa questão da própria questão técnica. Igual eu falo, advogado, não adianta ele ficar só comendo livro, não, que ele não vai entregar um serviço a contento. Ele precisa ter também a parte prática, ele precisa vivenciar. Né? Ainda mais nessas ações de vícios e tudo, você precisa da prática. Nossa. Porque na faculdade, eu vou te contar, Jordana, ninguém ensina o que é uma perícia, como que se faz uma perícia. Não, e se você tem delas. que acompanhar. Então, assim, você precisa
ter na prática. E por isso que lá no escritório, desde o nosso primeiro processo, a gente sempre vai. A gente sempre vai, porque a gente vai colhendo bagagem para a gente poder ficar fazendo as próximas ações. Não, e a segurança vem da prática. E os peritos, eles sempre falam assim, nossa, os advogados nunca vêm e tudo, mas eu sempre tô lá, sabe? Não, porque eu tenho que ver. Mas eu me sinto segura e quanto mais pessoas da parte, da parte oposta estiverem, melhor. Exatamente. Porque a gente não tem medo do que a gente faz, né? Eu não tenho vergonha nem medo. Então, se tiver o advogado, se tiver o perito da outra parte, se tiver o dono a construtora ou o dono da outra parte, igual eu fui em São João, estava todo mundo, mas era assim, uma quantidade grande de gente numa perícia, que você fica até, né, meio sem saber. Inclusive, no dia da perícia do juiz, todos de novo. Estava o advogado de uma parte, da outro perito, todo mundo. Eu acho até melhor. Pois é, mas tem perito que não gosta, não. Tem perito que é calado, tem perito que conversa, mas os peritos, normalmente, eles se retraem e ficam quietos, Mas a parte, quando ela... Se você for caladinho, é melhor, porque às vezes, se ele precisar de tirar alguma dúvida, você tá lá. Mas eu falo que quando a parte, ela ainda investe nisso, de ter o seu assistente técnico e o seu advogado, ela vai estar protegida nesse momento. Né? Justamente. Por quê? Porque você não sabe o perito que você vai pegar. Não. Né? Eu falo assim, que por mais que seja indicado e de confiança do juiz, eu não confio, não. A gente tem que ir lá com os nossos argumentos, a gente tem que ir lá para lutar pelo direito do cliente. E aí você não pode muito, né, ser incisivo com o perito do juiz. Você tem que deixar ele trabalhar e depois entrar com recurso, com os quesitos, para ver se, né, já teve caso do perito do juiz não fazer um teste de estanqueidade numa laje, que era o caso, e eu fui contratada depois. E aí eu fui fazer e aí a gente divergiu. Porque, é claro, se eu fiz o teste de estanqueidade, eu vi que tinha vazamento. E ele, por um olhar técnico, a gente não tem que ter os ensaios, né? O que eu mais vejo também como importância desse laudo, acompanhamento de assistente técnico e engenharia diagnóstica é o seguinte, é o famoso perito que vai até o lugar e não faz teste, só olha. E vai lá no laudo depois e fala assim, eu vi isso, eu acho que, eu imagino que, nossa, não tem nada pior do que pegar um laudo desse, eu acho que... Tem que comprovar, eu tenho que ter resultado de ensaios não destrutivos. Exatamente. Né? Imagina a qualidade do concreto, a carbonatação, eu faço isso tudo. Porque como é que eu vou falar? Não, segundo a norma, sim, a gente tem uma tabela, mas e aí? Você fez para poder atingir o sim ou não da tabela? Pois é. Quando chega um perito que não quer trabalhar, que assim como em várias profissões a gente encontra isso, se a parte ela não está amparada por um assistente técnico, ele fica mais à vontade a não trabalhar. Se a parte está assessorada com assistente técnico, se ele fez um laudo, se ele fez um diagnóstico, se ele fez tudo, isso já mostra para o perito que ele não pode trabalhar de qualquer forma. Sim. Né? Que ele vai ter mais trabalho com aquilo. E a chance dele ficar no eu sei, eu acho, talvez, tudo indica, é muito melhor. Não, eu já tive caso mesmo do perito ir lá e olhar assim pro prédio e falar assim, ao que tudo indica... Não. Juro? Já... Pra que serve, então, o que tudo indica? Nossa senhora, ao que tudo indica, ao que parece, pelo que eu vi, de acordo com o que me relataram. Quem tem que relatar o quê? Prova. Pois é, então prova documental. Por isso que não é drama, não é nada. A parte, ela precisa se preparar, se precaver e ter sempre engenheiro e advogado para defender os direitos dela. Né? Para não ter isso, né? Claro, Então, nós estamos terminando agora o nosso bate-papo. Eu quero agradecer muito, agradecer a nossa audiência, dizer que se você gostou do nosso terceiro episódio, que você nos siga, ative o sininho e esteja conosco também no Instagram, engenheira.jordana, para que você sempre seja acionado nos próximos episódios. Muito obrigada e eu quero que você fale aí o que você tem para a nossa audiência em relação ao nosso tema de hoje.
Uai, Jordana, eu tenho que agradecer o convite. Eu me coloco à disposição, se as pessoas quiserem me seguir nas redes sociais, é Carla Almeida Advogado ou Almeida Carvalho Advocacia, que é o Instagram do escritório. A gente sempre posta dicas, informações para auxiliar as pessoas nessa tomada de decisão. Agradeço, inclusive, a nossa parceria e estou aí. Sempre que você precisar, você pode contar comigo e a audiência também. Gente, a Carla, ela, para poder dar dica, é sensacional. Eu sugiro que vocês sigam lá. Obrigada, Carla. Eu que agradeço, Jordana.